Agora, tem coisa, gente, pior do que má digestão? Tem muita coisa ruim, né? Uma dor aqui e ali, mas má digestão é horrível. O problema pode ter causas simples, como, por exemplo, comer exageradamente ou se alimentar de forma muito rápida, mas também pode ser sinal de refluxo, gastrite ou até mesmo úlcera. A avaliação só pode e deve ser feita por um médico. Por isso, quando você não está bem, tem que ir ao médico. E nunca deve tomar nem comprar remédio, né, por conta própria e ir tomando. Você pode estar mascarando um problema mais grave. Quem conversa comigo sobre esse assunto é o Dr. Gerson Gomes. Ele é gastroenterologista e é também cirurgião do aparelho digestivo e vai fazer um plantão hoje para tirar dúvidas aqui. Tudo bem? Como vai? Prazer vê-lo aqui no programa. Muito obrigada por ter vindo, viu, doutor? Às vezes a pessoa tem uma dorzinha, vai lá, é um sal de frutas, ou é uma coisa, outra, um chazinho, e vai escondendo o problema real, né? E piorando esse problema. Exatamente. O brasileiro tem muito disso, né, doutor? Tem muito disso, né? O hábito de, como disse a sua colega jornalista, de médico, treinador de futebol, todo mundo tem um pouquinho. E louco todo mundo tem um pouco, é isso daí mesmo. E receitar remédio para os outros não pode, se você não for médica, mas todo mundo vive receitando, né? Verdade. Ah, eu tô com uma dor, toma tal coisa, eu tomei e melhorou. Tem que ir. Bom, vamos mostrar aqui. Será que eu consigo mostrar, a senhora aponta? Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. A gente mostra ali na TV, para o doutor ter uma ideia. Ok? Vamos colocar a imagem aqui atrás, que dá para acompanhar aí, doutor? Perfeitamente. Tá bom. Quanto tempo demora para o nosso estômago fazer a digestão? É no estômago que se faz a digestão? A digestão começa na boca, né? O alimento, o primeiro estágio dele é nessa região da câmara ou da cavidade oral, onde nós vamos ter a mastigação. Lembra-se? Sempre importante mastigar bem os alimentos. Por quê? Ele vai receber a trituração e a maceração através do trabalho dos dentes e também um banho de um líquido chamado saliva, que é rico numa substância química chamada pitialina. A pitialina, na verdade, é uma enzima que faz digestão de carboidratos. Então, a primeira digestão começa na cavidade oral. E aqui, o que segue, doutor? Vamos mostrar aqui. Aí nós temos o esôfago, que se inicia ao nível da sexta, sétima vértebra cervical. É um tubo muscular que desce, atravessa o tórax todo, atravessa uma membrana que separa o tórax do abdômen, chamado diafragma, e aí inicia o estômago, que todo mundo entende como o órgão que vai fazer a digestão propriamente dita. Mas eu quero frisar que a digestão já iniciou lá na boca. Na boca, tem que tomar cuidado. É bonita essa foto aqui, né? É interessante. Impressionante como nós estamos por dentro, na verdade. Agora, às vezes eu falei que a pessoa come exageradamente. O que é para um médico comer de forma exagerada? O próprio paciente denuncia isso, né? Ele chega na consulta e diz pra gente: doutor, faz mal eu comer muito isso ou muito aquilo? Ele já está exercendo a crítica que aquilo está excessivo nos seus hábitos alimentares. Então não é adequado que se façam digestões copiosas. Então uma porção normal deve ser feita várias vezes ao dia, ao invés de uma só refeição, como nós chamamos, copiosa ou com muito alimento. Dizem que o estômago não pode ficar muito tempo vazio, é verdade? É verdade. Aliás, porque esse órgão ele está preparado para receber uma quantidade de alimento, não é? Então, o ideal, nós dizemos que um paciente deve se alimentar entre 3 e 4 horas periodicamente. E não passar assim períodos muito prolongados. O que é um problema nas cidades modernas ou na vida urbana, não é? Por os afazeres das pessoas, elas tentam minimizar o ato de se alimentar. Então, eu vou fazer uma só refeição completa. Esse é o grande erro. Estou achando que está fazendo um regime, é pior. Piorou. Ainda diz que aí o corpo guarda tudo, né? Exatamente. Ele entende, na verdade... E essa louca vai ficar mais um dia sem comer, vou guardar tudo isso. O nosso organismo, ele aprende conosco, né? A nossa digestão, ela não inicia no momento que você come. O seu organismo já prepara para uma possível digestão. Então é importante que o indivíduo entenda que a regularidade, por exemplo, dos horários das refeições é muito importante, porque o corpo, aprendendo aqueles horários, se prepara
para a possível digestão. E que preparação é essa? Como começa lá no sistema nervoso central, nós temos uma glândula chamada hipófise, que vai dizer, olha, chegou o momento em que aquele indivíduo vai se alimentar. Isso normalmente 2 horas antes, propriamente, do horário da digestão. E aí ele vai preparar, fornecendo as enzimas adequadamente, os fluidos, a saliva é muito importante, como eu disse, não só como elemento da digestão, mas para lavar o esôfago, ajudar a lavar as paredes do estômago após a refeição. Tá vendo? É super interessante isso. E então, a pessoa que não sabe de nada disso e come cada hora no horário está atrapalhando o organismo. Básicos, né? Isso acaba se refletindo numa digestão incorreta. Exatamente. Então, assim, é importante também que se diga, Claudete, que a hidratação adequada é fundamental, porque é através dela que nós teremos esses fluidos para favorecer a digestão. Água e água. Não cerveja. Água. Cerveja de vez em quando. Qual é o campeão, assim, da má digestão? Existe um alimento que... O nosso organismo tem uma certa dificuldade com as gorduras. Qualquer tipo de gordura? Principalmente as saturadas, mas as gorduras não são muito amigas do aparelho digestivo. Então, lembra-se daquela pirâmide, eu até gostaria de ter a imagem aqui para a gente ver juntos. A pirâmide alimentar? De alimentar, que a gente tem que ter ali um balanço de vários elementos que compõem a nossa dieta, não é? Então, as gorduras têm o seu papel, porém elas devem estar numa quantidade bem pequena, adequada. Cada indivíduo tem um corpo, tem uma necessidade de acordo com a atividade física que desempenha. Então, é importante que ele tenha até a consultoria de um nutricionista que faça com ele um cardápio, que respeite os seus hábitos e o seu prazer com determinados alimentos, porém garantindo que haja um equilíbrio, um balanço necessário. E eu não sei, a pessoa vai se conhecendo, alguns já sabem, né? Ai, quando eu tomo muito café, se eu tomo café, meu estômago dói, eu não passo bem, né? Ou quando, sei lá, eu como feijoada e eu adoro feijoada, mas não me cai bem. Cada um sabe aquilo que não cai bem. Às vezes porque comeu de forma exagerada, ou de forma muito rápido. Isso prejudica mesmo? Prejudica. Mas é pelo fato de não mastigar várias vezes? Exatamente. Você não oferece as condições adequadas para que o processo digestivo aconteça. O alimento, Claudete, ele tem que chegar no duodeno, posso mostrar novamente a imagem aqui? Vou mostrar. Nessa porção do intestino delgado, ele tem que chegar com condições favoráveis à assimilação dos alimentos. Para isso, eles têm que passar por esse processo químico e físico para fornecer condições de chegar absolutamente favorável, ou seja, em já moléculas de tamanho adequado para que ela seja absorvida em diferentes porções do intestino delgado, como essa imagem mostra. Certo. Agora, doutor Gerson, e quem faz a cirurgia de estômago? Não, Quanto mede um estômago assim? Não sei se é medir, se é pesar. Quanto é? Um estômago varia, porque ele vazio tem uma medida. Ele, com o alimento, pode ganhar até 3 a 5 vezes o tamanho original Nossa, ele se estende? Então é verdade, se a pessoa come muito, ela vicia o estômago? Pode, sim. Ah, mentira. Sim. É Além mesmo? de uma doença que é consequência... Não, mas aí se o estômago fica maior, vai querer mais comida? Você vai se habituando, não é? Então, não é um bom hábito. O bom é como nós dissemos, comer pequenas porções. Nossa, eu tô pasma vezes. Com isso. Pode 3 vezes maior? Pode. Então, e quem opera o estômago? Tinha um estômago grande, porque esse já era gordo? Exatamente. Então, a gente faz uma adaptação, se cria o que a gente chama de nova câmara gástrica, que ela tem em torno de 50 a 70 ml de capacidade para reservatório. E mesmo assim pode se expandir também? Pode. E hoje, muitos indivíduos acabam recuperando o peso após determinados tipos de cirurgia bariátrica, porque consomem alimentos tipo leite condensado, latas e latas por dia. Isso eu fiquei sabendo mesmo. Não consegue comer nada, faz um furinho na lata e vai lá.